Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser gravada, a nossa quarta aula, em virtude de que temos reunião amanhã pela manhã, no horário em que estaremos junto com vocês, e por isso não vamos poder estar ao vivo, mas com certeza você vai ter mais liberdade ainda nessa aula gravada, podendo assistir aí a hora que você quiser. Nosso tema continua sendo, né, discipulado, onde nós temos encontros como esse que você pode ver aí em momentos em que o grupo que está trabalhando, caminhando junto, vai se encontrar e estudar a palavra do Senhor, né? Juntos ali, compartilhando daquilo que o Senhor tem dado. A pessoa do facilitador é aquela pessoa, então, que vai ser o provocador, o fomentador das discussões e vai conduzir ali, a verdade, o trabalho. Eu quero mostrar para vocês, hoje nós vamos pensar um pouco sobre crescer no discipulado, né? Crescendo no discipulado. E eu vou mostrar para vocês um vídeo até aí na internet, fácil de vocês verem, mas a gente vai dar uma pausa aqui, você vai assistir esse vídeo aí e depois na sequência então nós voltamos com a nossa aula normal, tá? Presta atenção, é um videozinho curto, mas é uma mensagem que com certeza vai falar bastante ao seu coração. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Doutrina sólida. O que é uma doutrina sólida? Quando se fala em doutrina, nós não estamos pensando naquela questão de usos e costumes, né? A igreja se acostumou com a ideia de que doutrina é a roupa que se usa, doutrina é o corte de cabelo, doutrina é a maneira como carrega a Bíblia e etc e tal. Quando se fala nisso, em doutrina, estamos pensando nas doutrinas bíblicas mesmo, aquilo que a Bíblia realmente fala, aquilo que a Bíblia coloca. Então, são doutrinas como pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, soteriologia, doutrina da salvação, cristologia, doutrina de Cristo e etc e tal. Só é possível suportar as agruras da vida quando se tem maturidade. Essa característica só é adquirida pela vida embasada na poderosa palavra de Deus. Somente quando estamos fortes é que podemos ajudar outras pessoas a encontrar forças.
Portanto, é de suma importância que cada facilitador desenvolva, como já mencionamos aqui, uma vida prática de leitura e oração, ou seja, de intimidade com Deus. Com a verdade da palavra de Deus, o facilitador ou líder, ele alimenta outras pessoas e fortalece a fé delas. Sem isso, ele realmente não tem nada a oferecer e está sujeito a todo falso testemunho. Lembrando que, como já ensinamos, discipulado é transmissão da vida de Deus. E para que eu transmita, para que você transmita, para que aquele que está na qualidade de facilitador transmita a vida de Deus, evidente, ele precisa ter vida com Deus. Ela precisa ter vida com Deus. Se você não tiver vida com Deus, de maneira nenhuma você vai conseguir, né, transmitir. Ninguém pode dar aquilo que não tem, aquilo que não recebeu. Quando você faz essa caminhada, essa pessoa está fazendo essa caminhada na palavra de Deus, de uma vida prática, o que vai acontecer vai ser o seguinte: aqueles que o estão acompanhando, aqueles que estão observando, eles vão notar que há uma coerência entre o ensino e a prática. Casa, né? Casa. Ou seja, você vê a pessoa, você ouve a pessoa ensinando, e aquilo que ela está ensinando, você vê ela praticando. Você observa na prática, de modo prático, aquilo que você está recebendo como ensinamento. Paulo, quando escreveu a Timóteo ali a sua primeira carta, se depois você for lá e ler, por gentileza, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16, você vai observar uma coisa interessante e um ensino prático nesse sentido aí, de que a pessoa, né? Deixa eu só abaixar aqui que nós estamos com um barulho tremendo no celular, perdão. Você vai observar de uma forma prática isso que nós estamos ensinando. Então, veja só no versículo 16. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então, veja que eu procurei negritar para você exatamente isso, fiel ao que é certo. Muitas vezes nós temos a tendência de fazer não aquilo que é certo, mas aquilo que em verdade está dando certo, ou seja, aquilo que você observa na vida dos outros, aquilo que você observa na prática do outro e que está dando certo, você tende a fazer também, mas nem sempre aquilo que está dando certo é correto. Está entendendo? Às vezes, os meios para alcançar aqueles resultados que estão sendo obtidos, os meios não são os meios lícitos. Então, Paulo, quando escreve ali ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala para ele: olha, permanece fiel àquilo que é certo, ok? Com isso, então, o que nós vamos observar? A palavra de Deus na vida do líder, ela transforma o seu caráter. Alguém outro dia perguntou para mim o que seria, ou como eu definiria caráter, e eu disse que a definição mais simples seria: caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando, né? Quando ninguém está observando, ninguém está atento àquilo que você está fazendo. O caráter é aquilo, você não tem ninguém observando e você continua a fazê-lo, né? Caráter é aquilo que você é, então, no escuro ou quando ninguém está observando. Quando a palavra de Deus ela penetra na vida do ser humano, ela vai trazendo, né, essa transformação desse caráter, desta maneira da pessoa viver. Ela vai ser transformada e isso vai ser observado na prática. Então, ela vai ter um ensino diferenciado e a prática dela vai ser uma prática diferenciada. Ela vai influenciar com a sua linguagem. Nós vamos observar nessa pessoa uma linguagem sadia, uma linguagem voltada mais para aquilo que o Senhor diz, mais voltada para a palavra de Deus. A sua boca vai externizar aquilo que o seu coração está cheio, como a palavra diz, e ele estando cheio da palavra de Deus, o seu falar vai ser segundo a palavra de Deus.
influência na sua conduta, a maneira que essa pessoa vai viver, a maneira como ela vai se portar, ela vai reagir às situações, vão demonstrar a palavra de Deus na vida dela, ela vai reagir segundo aquilo que a palavra de Deus orienta, ela vai tomar ações pautadas na palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai estar impregnada no caráter aí dessa pessoa, e você vai observar então essa mudança, essa transformação, a ação da palavra de Deus na vida da pessoa. Você está conseguindo aí me compreender? Você vai ver um amor manifesto, não apenas falado, não apenas professado, mas o amor manifesto. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e sendo Deus amor, com certeza as ações vão ser permeadas por essa realidade. Na vida do facilitador se observará essa situação, essa manifestação do amor de Deus nas suas ações a cada momento. Você está percebendo? Então você vai vendo que a palavra vai permear de tal dia, essa pessoa vai estar mergulhada de tal maneira nessa gloriosa palavra do Senhor, que tudo que ela fizer, tudo que ela disser, vai estar sempre imbuído dessa palavra gloriosa, dessa manifestação de Deus, não só no ensino através daquilo que ela está falando, né, daquilo que ela está mostrando, mas também na sua própria vida, né? As pessoas terão exemplos práticos aí dessa coisa. A palavra de Deus dessa forma, ela vai operar uma fé no coração e na vida do líder, desse facilitador. Vai se observar que é uma pessoa que a fé é algo que lhe move. Mesmo quando não pode ver, mesmo quando é impossível, você vai ver essa pessoa exercitando a fé na sua própria vida, e isso será motivador na vida do outro, principalmente quando esse facilitador, né, este líder, essa liderança está junto a um grupo daqueles que estão se achegando à vida cristã, daqueles que estão começando a caminhar na vida cristã, daqueles que são conhecidos por nós como novos convertidos. Quando você está à frente de um grupo de discipulado que é formado por novos convertidos, essa demonstração de fé vai ajudá-los a crescer. Eles vão entender que a vida daquele que é cristão, ela é regida, ela é movida, ela é fomentada pela fé. Percebe-se? Ensina pureza e integridade moral, quer dizer, uma vida pura, uma vida afastada, uma vida diferente da vida daqueles que estão aí com o mundo regendo as suas ações e atitudes. Você vai ver na vida desse facilitador, dessa liderança, uma vida que busca pureza, que busca santidade, uma vida que procura se pautar pela boa índole, pela boa moral, aí segundo aquilo que a palavra do Senhor, então, ela aí nos orienta. Não, tá certo, meu querido, minha querida? Ou seja, elas não só vai ensinar com a sua fala, mas também ela vai professar essa realidade aí em todos os momentos, em todos os instantes aí da sua vida. O líder, então, esse facilitador, né, que está cheio da palavra de Deus, ele inspira outras pessoas a crescerem nela. Ele também servirá com diligência, assegurando-se de que outros estão sendo alimentados por essa palavra. Esse facilitador manterá vivo em sua vida os dons que Deus lhe concedeu e incentivará outros a também usarem os seus. Ou seja, essa pessoa não só vai exercitar, vai usar, vai utilizar os dons que Deus deu para ele, para ela,
como também vai incentivar outros a usar os dons, os talentos que Deus tem dado. Uma coisa que nós já não temos mais observado muito são aqueles dons que Deus tem dado. Primeiro, a busca pelo dom espiritual. Já não se prega, já não se ensina essa busca. E quando se ensina, quando se potencializa essa busca, né, incentiva essa busca pelos dons espirituais, muitas vezes já é com uma visão um tanto quanto pequena, mesquinha, simplesmente de ser um ser superior, de mostrar uma espiritualidade maior, mais vazia na realidade de conteúdo. O facilitador, no meio desse grupo de discipulado, também deve fazer com que se busque isso. Dom é dom de Deus, é contemporâneo, é para hoje, é para a igreja de agora. Então, buscar esses dons, porque em verdade os dons são ferramentas que Deus concede aos cristãos para que o exercício do seu serviço, o exercício do seu trabalho, o exercício do testemunhar de Jesus, ele seja facilitado no exercício desse dom. Então, esse facilitador, aqueles que são seus discipulados, eles vão observar que o facilitador não só busca, mas como ele incentiva a cada um buscar, discernir e entender qual é o dom que Deus tem concedido a essa pessoa, e aí, a partir desse conhecimento, colocar em prática, né? Praticar continuamente esse dom, esse talento, porque Deus o deu e ele deve ser utilizado para que o nome do Senhor seja glorificado. Está entendendo? Então, essa intimidade, né? Essa intimidade que o facilitador vai buscar de ter com Deus, vai fazer com que ele transmita ao trem também essa vontade de buscar ao Senhor, de ter dons de Deus, de exercitar esses dons para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, a todo momento. A chamada, né, como é o moto desta disciplina, a chamada de Deus para a vida de cada um de nós é para fazer discípulos. Lembrem-se lá, né, na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 29, versículo 19, perdão, em que ele chama-nos para fazer discípulos, ensinando a todos as coisas que eu vos tenho ensinado. Na maioria dos trabalhos levados a cabo pelas igrejas em geral, eles visam as decisões, ou, nosso evangeliquez, né, as conversões, e não o discipulado. Fazer discípulos, no entanto, é uma medida bem melhor e mais válida. As decisões, às vezes, são mais momentâneas, emocionais. Às vezes, essas decisões que são feitas, principalmente quando falamos aí de grandes concentrações, quando falamos aí de evangelismo das massas, então no bojo ali de um apelo naquele milhões de pessoas, algumas são apenas levadas pela emoção, algumas se decidem ali, mas aquela decisão rasa, momentânea, baseado naquele instante. E se essas pessoas se achegam, né, quando elas conseguem se achegar à igreja, normalmente aquilo não vai muito à frente. É evidente que todo jogo tem uma regra, toda regra tem a sua exceção, mas a grande maioria acaba não ficando. São corações ali que ainda estão cheios de pedras, cheios de espinhos, com terra rasa, semente não foi lançada profundamente, então as dificuldades, as adversidades, os problemas que advirão de se tornar cristão, as perseguições, farão com que essas pessoas desanimem, com que essas pessoas elas parem. Mas quando há um discipulado, um caminhar junto com aquela pessoa, vai se trabalhando nas dificuldades que aquela pessoa vai encontrando nessa caminhada. Vai se desafiando a vencer, a ultrapassar barreiras para continuar nessa caminhada, porque o final vale e vale muito a pena. Então, o discipulado, ele exige um compromisso muito mais sólido e de longo prazo. Tanto de um lado, aquele que é o facilitador, discipulador, mentoreador, tanto como do outro lado, aquele que é liderado, aquele que é discípulo. Tá entendendo? Então é maior e melhor
o alcance que o discipulado tem, inclusive no trabalho da igreja, na solidificação daquelas vidas que têm se achegado, daquelas vidas que a igreja tem conseguido, assim, pelo seu testemunho e trabalho, ganhar. Acompanhando o relato que nós temos no livro de Atos, o que vemos são vidas transformadas à medida que eram chamadas a serem discípulos. Ao atendermos o chamado de Cristo para segui-lo, não só crescemos, como também ajudamos outros a crescer. Ou seja, você não só vai crescer pessoalmente quando se achega para ser discípulo, para ser seguidor de Jesus, você não só vai crescer muito mais como pessoa individualmente, mas também vai ajudar outros nessa caminhada. Aquilo que você aprendeu, você já ensina. Às vezes as pessoas ficam esperando aprender muito, fazer um seminário de 1 ano, 2, 3, 4 anos lá, e aí então, quando eu tiver meu diploma, quando eu for formado, aí eu vou sair então e ensinar. Não. Você está recebendo hoje, através dessa aula, já um conhecimento. Você está recebendo, através dessa aula, hoje, digamos assim, vamos fazer uma analogia, você está recebendo lá um pãozinho fresquinho, quentinho, gostoso. Então, nada o impede de que, após isso, você receber esse pãozinho, você já não possa partir e já parte deste ensino, parte desse aprendizado, você já partilhar com o outro, compartilhar com o outro, alimentar, ajudar a vida de outro. Você está percebendo? Nada de, vou esperar aguardar. Não. Aquilo que eu já recebi, eu passo a ensinar. Então, eu não só vou aprendendo, não só vou crescendo, como também vou alimentando, ajudando outros a assim crescerem. Nós observamos na vida de Jesus que ele ensina como que os discípulos, a vida do próprio Cristo é uma vida que ensina, não só Cristo, mas a sua própria vida, maneira de viver, a forma como ele vive, ensina como os discípulos devem fazer e como também nós hoje podemos proceder com aqueles que são nossos discípulos. Primeira coisa, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 38 e 39, nós percebemos que ele permitiu que sua vida fosse observada por outras pessoas. Versículo 38 e 9, nós encontramos assim: Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Então observa que a resposta de Jesus àquilo que aquelas pessoas perguntaram, e no caso aí eram discípulos que eram de João, o batizador, eles perguntam onde o Senhor mora. E ele diz, ao convite que ele faz, venham e vejam por si mesmo. Então Jesus estava sempre pronto a, de forma prática, mostrar com a sua vida e vivência aquilo que com a sua boca ele ensinava. É isso que nós precisamos aprender. Ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos, aquilo que nós ensinamos outros, a nossa vida precisa acompanhar. Eles precisam ver na prática da vida diária aquilo que está sendo aprendido, como é que se faz aquilo que está sendo ensinado. Então, a primeira coisa que o facilitador precisa entender é que a vida dele, a vida dela, precisa ensinar. As pessoas precisam ver aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo professado, elas precisam ver na vida prática. Precisam olhar na sua vida, elas precisam observar o seu viver, e ali perceber aquilo que você está falando. Não dá para a pessoa ouvir o que você diz e não ver no seu viver aquilo que você está ensinando. Não pode haver uma dicotomia. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Na verdade, as coisas têm que andar juntinhas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A vida de Jesus ensinava. Eles viam na vida do próprio Cristo. E eles precisam ver na sua vida e na minha vida a mesma coisa. Jesus então convidava as pessoas a virem e verem como ele vivia. Ele sabia que elas precisavam de um exemplo a seguir.
Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Olha só que coisa tremenda. Você deve ser o exemplo prático das boas obras, Tito. O que você faz deve refletir a integridade e seriedade do seu ensino. Quer dizer, a sua vida prática, ela deve mostrar ao outro aquilo que você ensina, que é uma coisa íntegra e séria. Não é algo apenas que seria, poderíamos dizer assim, não são apenas informações. Né? Essa é a palavra que eu estava buscando. Elas não podem ser apenas informações, mas tem que ser ensinos que devem obrigatoriamente serem praticados no dia a dia para que as pessoas vejam que você é diferente. Percebe como a pegada do discipulado, a profundidade do discipulado, ela é muito maior. É aquilo que você já aprendeu aqui no curso de discipulado. A partir disso, a palavra de Deus ela deve ser confrontadora na vida de cada um daqueles que estão no grupo. Vou colocar aí de novo a foto para que você, né, possa observar. Né? Então, veja só, observa aí o grupo. Aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo mostrado aí na palavra do Senhor, você está vendo? Observa só um pouquinho o grupo aí nessa foto. Observou? Note que eles estão estudando a palavra de Deus, ok? Muito bem. Só que nesse estudo, aquilo que é extraído aí da palavra do Senhor deve ser praticado, deve ser executado. Na vida prática tem que haver também essa disposição aí a todo momento. Você está percebendo, então? Ou seja, a palavra de Deus tem que confrontar a nossa vida. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Ou seja, o que você ensina, Tito, não pode estar dissociado daquilo que você pratica. Eu diria, ou ousaria dizer, que a nossa vida diária, cotidiana, ela poderia ser denominada como jogo da influência. Quem nunca recebeu um telefonema de um atendente de telemarketing, levanta a mão. Tem alguém aí? Acho que ninguém levantou. Se fôssemos dar nome a isso, nada melhor do que jogo da influência. Todos os dias nos vemos rodeados, né, por situações estratégicas, tais como faça isso, compra aquilo, não precisa pagar agora e etc. Alguns até chegam, né, a achar que são imunes à influência exercida por outros sobre eles. E até alegam que não exercem influência sobre ninguém. Isso, queridões, é um ledo engano. Porque a vida de cada um está rodeada, impregnada, por isso que estou denominando aí o jogo da influência. Você está marcando a vida de um trem. Se de forma boa, se de forma ruim, você é quem vai dizer, mas uma verdade, um ponto de convergência nessa situação, né, onde há um encontro, é que você está marcando a vida dos outros. A diferença e a resposta que você precisa dar, estou marcando de forma boa ou de forma ruim. Eu já te ajudo um pouco aqui, dizendo que todos nós, primeiro, marcamos a vida dos outros, daqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que sofrem influência pela nossa passagem, pela nossa existência, e num momento marcamos de forma boa e num outro momento de forma ruim. Estamos
alternando isso daí, porque nós temos problemas como seres humanos e nem sempre estamos bem, nem sempre falamos aquilo que deveria ser falado, nem sempre falamos o que deveria, mas da maneira adequada, e assim nós ferimos, nós decepcionamos pessoas, porque também somos pessoas. O que precisa e carece, e aqui no discipulado nós precisamos buscar esse ponto de convergência, é assim, deixa eu contar uma história para você. Diz que na era glacial, né, na época do gelo lá, intenso, havia uma família de porco-espinho. E o frio estava dizimando essa população de porco-espinho. E eles descobriram, então, né, que se eles ficassem próximos uns dos outros, ficassem reunidos ali, se mantivessem juntos, eles tinham melhores condições para suportar o frio que lhes assolava. Então, o que foram fazendo? Instintivamente, iam buscando ficar cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais perto uns dos outros. O problema nessa proximidade é que quando chegavam muito perto, o espinho de um feria o outro, você está entendendo? Como todos eram porcos espinhos, então quando se chegavam muito perto, o espinho de um feria o outro, e isso fazia com que eles se distanciassem por causa da dor que ocasionava estarem muito perto, por causa da dificuldade que trazia estarem muito próximos, por causa dos espinhos. Só que descobriram também que quanto mais longe eles ficavam, procurando evitar esse convívio, essa dor, esse sofrimento, o que acontecia é que eles acabavam sendo vítimas mais fáceis do frio que eles estavam vivendo. Descobriram então, nessa vivência, nessa experiência, nesse andar junto, que se eles ficassem a uma distância segura, eles poderiam ficar mais perto, conviverem mais perto e suportando num determinado momento as dificuldades que advinham deles serem porcos espinhos. O espinho de um cutucando o outro, mas um momento cutucava, então eles se afastavam um pouco, tem dia que estava muito perto, aí depois voltavam e eles se aproximando de novo, mantinham uma distância ali que dava para conviver, para que eles pudessem sobreviver juntos, ultrapassar a barreira do gelo. O discipulado vai nos ensinar que nós temos dificuldades. Durante esses encontros aí, deixa eu mostrar mais uma vez aí para você aquela imagem. Durante esses encontros aí, nesses momentos, nessa vivência mais íntima, mais próxima, nós vamos descobrir que todos nós temos dificuldades, em maior e menor grau, nessa ou naquela situação. Um, de repente, já passou por uma situação que o outro está passando, então já tem experiência maior do que aquele que está passando. Vão descobrir que outros nem chegaram ainda naquela situação em que um está passando e o outro já passou. Existirão aqueles que ainda nem passaram por ali. Mas é nesse compartilhar, é nesse dividir, é nesse juntar de experiências que todos nós vamos crescer e cresceremos juntos, e descobriremos que o parâmetro para isso, ou para isso, é a palavra de Deus. Não deve ser como eu acho, como você acha, como achamos, entendemos, mas é como Deus diz e orienta. E a partir disso, então, nós vamos vivenciar essa realidade na prática. E ao vivenciarmos essa realidade aí na prática, nós vamos observar, então, que todos nós estamos crescendo, né? Que coisa tremenda, linda e boa é essa realidade que nós aí estamos vivendo, então. Sempre que alguém, então, estende a mão ao trem, começa o jogo da influência. Se alguém ajuda outro, por exemplo, a atravessar uma estrada movimentada, entenda que sempre haverá um influenciador. Sempre haverá um influenciador. A todo momento existe alguém liderando.
Todos nós estamos debaixo de liderança, debaixo de obediência, sempre tem alguém nos coordenando. Por exemplo, às vezes as coisas são tão simples, são tão sutis e comum do dia a dia que nós não observamos. Você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você uma experiência que todos nós já passamos e que todos nós passamos a todo momento. Você sai da sua casa, vai se dirigir para o trabalho, a padaria, o açougue, e você está caminhando e chega num determinado momento, num cruzamento, num farol, você vai atravessar a rua. O que acontece? Observa a rua, presta atenção aí. Você para no cruzamento, observa o farol. Todos ali ficam aguardando até que apareça no farol, né, um homenzinho verde caminhando, e isso nos indica que é momento de atravessarmos. Enquanto está o homenzinho vermelho parado, entendemos que não podemos atravessar a rua. Enquanto o farol está vermelho para nós, ele está dizendo para nós assim: fica parado aí, aguarda, não é sua vez ainda, agora é a vez do carro. E quando o farol está verde para nós, é a mensagem que alguém está dizendo: ei, agora é a vez de vocês podem atravessar. Não é a vez dos carros, os carros devem parar e os pedestres devem atravessar a rua. Percebe? Então, é a influência, é o jogo da influência. A vivência é um jogo de influência. Tem sempre alguém influenciando ao trem. E enquanto no momento, e nós transitamos continuamente nessa situação, uma hora somos influenciadores da vida de alguém, outra hora somos influenciados por alguém. E isto acontece normalmente, né? A todo instante e momento. Não tem essa situação de parada, e nós vamos ter um pouco de incômodo que está passando aí o carro dos ovos, né? Acontece isso, mas que coisa linda e boa, né? O jogo da influência. Entenda que sempre haverá um influenciador, então, e um seguidor, um líder e um liderado, um discipulador e um discípulo. Ainda está para ser inventado um sistema em que isso não aconteça, tá ok? Então vamos tentar compreender, né, um pouco esta influência. Embora às vezes nem percebamos que estamos no jogo, ele está acontecendo a todo tempo ao nosso redor. Você, como facilitador, precisa ter ou desenvolver um senso de integridade para lidar com os seus discípulos. Precisa entender que também é humano e, como tal, pode falhar, errar ou compreender mal as coisas. Assim, terá sempre diante de você a preocupação de entender que nem sempre foi Deus quem disse, né? Mas simplesmente o que você entendeu ou achou ter entendido. Por isso, a importância dos momentos particulares de intimidade com o Deus da obra. Amém, queridão, queridona? Nós hoje não vamos, como é gravado, não pode ser muito extenso, né? Senão não dá para você aí assistir. Essa é a nossa quarta aula, provavelmente nós teremos uma outra parte. Semana que vem nós estamos aí já encerrando, né, esse ciclo aí do discipulado. Então, no final também eu vou deixar um outro vídeo para você também assistir sobre a questão de sinergia. Quando nós trabalhamos o discipulado, há esse desenvolver dessa situação de sinergia. Sinergia é um entendimento de que talentos, dons, capacidades somadas, elas vão trazer e potencializar os resultados. Então, os resultados não seriam exatamente 1 mais 1 igual a 2, mas 1 mais 1 pode significar 3, 4, 5 ou 6. Quer dizer, o talento de um somado ao talento de outro, nem sempre o resultado é 2, mas pode ser muito mais. Sinergia é essa potencialização. É aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, falando que nós somos, na verdade, todos membros de um único corpo, mas que mesmo sendo muitos, o corpo é um só,
mas a somatória desses talentos, ou seja, dessas particularidades. O olho sempre será olho, a boca sempre será boca, mas no exercício da particularidade, o olho é para enxergar, não é para comer, não é para cheirar, não é para andar, não é para segurar. A boca é para mastigar, para ingerir os alimentos, ela não é para ouvir, ela não é para ser base, ela não é para ser pé. Mas no exercício desses dons aí, no exercício da particularidade, cada um dentro da sua particularidade, quando se soma, existe o resultado de sinergia, aumenta-se muito os resultados. Eu vou deixar um videozinho aí que você assistindo com certeza vai clarear essa ideia, né? Vai deixar claro assim na sua mente aquilo que eu estou querendo dizer aí. Então, essa é a nossa aula de hoje, crescendo no discipulado. Você já sabe, sou o Nilson Carvalho, esse é um trabalho da Escola de Formação Eclesiástica da Igreja Pentecostal da Bíblia, e nós estamos falando sobre discipulado, discipulado que transforma. Que Deus abençoe a sua vida, até um outro momento aí, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Deus abençoe.